Em nome do povo, invocando a proteção de Deus e a luz do Divino Espírito Santo, declaro aberta a sessão solene para a entrega da medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckmann ao senhor João Teodoro da Silva, concedida através da Resolução Legislativa 1445/2025, oriunda do projeto de Resolução Legislativa 112/2025, de autoria deste deputado que preside a sessão. Então, com muita alegria, convido para compor a mesa nosso querido presidente, João Teodoro da Silva. Venha, presidente, seja muito bem-vindo. Palmas para o senhor. Presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, nosso homenageado, nosso querido amigo Ivaldo Prado, corregedor-geral da OAB, representando nosso querido presidente Caio Saraiva, nosso amigo Rômulo Soares, diretor-secretário do COFES, presidente do Conselho de Paraíba, também da Paraíba. Nosso querido amigo, presidente, amigo de todas as horas, Ismael Veras, merece nossos aplausos, presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Maranhão, abonou minha ficha, minha carteirinha, junto com o nosso presidente. Muito emocionado por estar entre vocês hoje. E o nosso irmão, né, nosso querido irmão, Pedro Robson Costa, primeiro secretário da FIEMA, neste ato, representando o nosso decano, o presidente Edilson Baldez. Sejam todos muito bem-vindos. Convido a todos a se postarem em posição de respeito para ouvirmos a interpretação do hino maranhense na voz da cantora Carla Garcês, acompanhada pelo maravilhoso violonista Lindonaide Garcês. No espaço azul vibrando, o troar das bombadas dos combates, após um hino festival soando. O troar das bombadas dos combates, após um hino festival soando, após um hino festival soando. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, por divisas tens a glória, como ouve nossos avós, por divisas tens a glória, como nossos avós. Nossos avós, era terra, a vitória, morte, a vida, e com a vitória é a glória entrelaçada. Caía viva zona da cistanha, surgia do direito a luz dourada. Caía viva zona da cistanha, surgia do direito à luz dourada, surgia do direito à luz dourada. Salve pátria, pátria amada, Maranhão, Maranhão, berço de heróis, por divisas tens a glória, como nossos avós, por divisas tens a glória, por nome nossos avós, por nome nossos avós. Reprimiste o flamengo aventureiro e o forçaste no mar buscar guarida, e dos séculos ecos disseste ao luso, a liberdade é o sol que nos afliga, e dos séculos ecos disseste ao luso, a liberdade é o sol que nos afliga, a liberdade é o sol que nos afliga. Salve pátria, pátria
Sentemos. Me senti meio padre agora aqui. Olha, Marcão, não vai te emocionar agora, viu? Porque nesse momento vamos assistir a um vídeo mostrando a trajetória desse grande profissional chamado João Teodoro da Silva. Por favor, equipe, não me envergonhem. Que nada ou ninguém comprometa a reputação da sua profissão. Se eu libero para que qualquer pessoa, né, possa fazer o trabalho de mediação com o cidadão, ou seja, de conversa com o cidadão interessado na compra e venda, e é isso que a lei e o decreto atual, o decreto 81/71, coíbe, né? Eu estou liberando para qualquer picareta. Todos os corretores de imóveis são comunicadores. Hoje nós temos cerca de 600 mil profissionais no Brasil. O corretor de imóveis não é um profissional comum. O corretor de imóveis, ele, além de ser um corretor tecnicamente preparado para o exercício profissional, ele é tecnicamente preparado para ser um convencedor, para ser uma pessoa formadora de opinião. O mundo já não permite que um profissional do mercado imobiliário seja limitado por fronteiras. Ele deve ter o mercado mundial como meta. E o sistema Cofesse-Cresce há anos compreendeu isto. Identificou a necessidade de capacitar e qualificar seus profissionais para serem globais. Assim, foi muito além de suas funções. Passou a ofertar aos corretores e corretoras cursos de qualificação, eventos em todo o Brasil, no sentido de que a troca de informações formasse um profissional com mais conhecimento do mercado nacional e internacional. O sistema também viu a necessidade de ter uma representatividade política, formando através dela a voz do corretor de imóveis. Hoje, já a segunda maior frente parlamentar do país, através da Frente Parlamentar Mista, que tem por objetivo a melhoria da profissão e da defesa da sociedade, mostrando aos parlamentares quais são os projetos que apoiam o mercado imobiliário e o fortalecem. A bandeira brasileira passou a ser presença nos grandes eventos internacionais, como a Convenção Anual da Associação de Corretores de Imóveis do Planeta, AMAR, ou MIPIM, maior evento de urbanismo e mercado imobiliário do mundo, que se realiza em Cannes, na França. É sócio fundador da CILA, Confederação Imobiliária Latino-Americana, que hoje representa quase 100% dos países da América Latina, e do SINLOP, Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Portuguesa. Nossa profissão merece respeito. Nós somos quase 600 mil profissionais no Brasil. E eu conto com todos vocês, principalmente o cara do corretor de imóvel. Nesse momento, seria um momento que normalmente o presidente da sessão ele se dirige quando tem outro colega deputado aqui, mas infelizmente os colegas hoje alegaram impossibilidade de vir e nós ficamos muito felizes aqui em presidir essa sessão, então vou ter que fazer uma breve fala aqui para que se possa ouvir, na verdade, o nosso acho principal desta homenagem aqui, que é o nosso querido presidente. Olha, eu fico feliz de estar aqui em meio a colegas, corretores de imóveis, que graças a Deus esse ano consegui entrar para essa família, a quem tenho muito respeito e amizade. Marcos aqui foi o primeiro amigo que eu fiz dentro do mercado imobiliário já há muitos anos, praticamente uns 12, 13 anos, né, Marcão? Que nós temos essa amizade e a partir daí mais e mais pessoas do setor, do mercado imobiliário, colegas corretores, até que o momento que eu entendi a importância cada vez mais da profissão. Eu acho que quando a gente fala de atividade econômica, a gente já viu muitos impérios ruírem, corporativos, impérios bancários que quebraram, mercados de ações que já foram destruídos, indústrias, produtos que foram obsoletos. Por exemplo, não custa lembrar, por exemplo, que a Kodak era a campeã mundial de fabricação de câmera fotográfica e chegou o digital, acabou com a Kodak, a câmera virou
um celular, mas uma coisa que eu digo é que nunca acontecerá algo assim com o mercado imobiliário, porque terra, como diz o ditado, quem compra terra não erra, né? É uma das coisas principais. Claro que a modernização do mercado imobiliário ela é necessária, como falam muito bem ali no vídeo nosso presidente, essas interconexões globais elas são necessárias porque a internet reduziu fronteiras. Hoje aqui você vende imóvel nos Estados Unidos, na China, aqui do Maranhão, se quiser, se a pessoa buscar essa capacitação e esse network. Então, a gente vive uma nova fase do mercado imobiliário e tenho dúvidas até onde iremos, porque é um mercado em que o profissional precisa entender de arquitetura, precisa entender de engenharia, precisa entender de movimento econômico e até mesmo de desenvolvimento social, para ele enxergar que uma área, por exemplo, como a Cracolândia, até a Cracolândia tem potencial imobiliário. E é por isso que a gente diz, a terra nunca vai ser um mecanismo de falência, sob hipótese alguma. A gente ter realmente o mercado imobiliário é a coisa mais sólida que existe e é tão verdade que a grande maioria dos multimilionários e bilionários do mundo tem grande parte de suas reservas em terra, no mercado imobiliário. Então, nosso respeito, nossa confiança, quando a gente consegue homenagear alguém que desde a década de 80 já preside conselhos de maneira efetiva, eficaz, fraterna, respeitosa e sempre visionária, presidente, para mim é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, de quem recebi a minha carteira de corretor de imóveis, lhe entregando uma comenda, porque o Maranhão, de fato, o Maranhão e os demais estados cujos representantes aqui estão lhe reverenciam por esse trabalho, por essa valorosa contribuição terrena, que eu acho que é o principal. A gente não passar em branco no mundo, deixar a nossa marca, e com certeza o João Teodoro da Silva deixou já a marca dele, tem muita lenha para queimar ainda. Não é isso não, presidente? É isso. Muito obrigado a todos. Encerro aqui minhas palavras. Agora, Aristeia, minha querida cerimonialista mor, decana, cadê você? Aí eu me convido para fazer a entrega da medalha Manuel Beckmann, nosso querido presidente, homenageado dessa solenidade. Aí depois o senhor vai se emocionar ali na tribuna, vai ter seu cosplay de deputado hoje. Vamos lá. Eu mesmo. Olha só, aí que bonitão. Tá lindo. Tá lindo demais. Peraí, não deixa eu enfocar. Eu não sou foto artista, sou eu. Um pouquinho mais para frente para umas fotos. Ajeitar aqui a gravata. Grande Nestor, tá sumido. Vamos embora. Algumas presenças, claro que todos nós, filhos de Deus, somos importantes aqui, mas tem umas pessoas que a gente precisa dar um destaque. Está aqui presente a senhora Mila Mota, conselheira fiscal do Rio Grande do Sul, Bate. Senhor Sérgio Vinícius Lima Saturnino, vice-presidente do CRES do Rio Grande do Sul. Hoje vai ter um mate pelo jeito, não tem jeito. Senhor Belmar Kardec, conselheiro federal do Rio de Janeiro, cadê? Ali, muito bem-vindo ao nosso Maranhão. Senhora Zélia Pereira, presidente do Conselho do Pernambuco. Senhora Luísa Carneiro, presidente do Conselho do Paraná, muito bem-vinda. Perdão, é que o Paraná está aqui do lado, oh, meu Deus, que vergonha. Senhor Marcelo Faria Brognoli, presidente do Conselho de Santa Catarina. E, obviamente, nossa palavra amiga a todos os corretores de imóveis e conselheiros regionais que se fazem aqui presentes. Nosso querido presidente, a tribuna lhe aguarda. Leve o tempo que precisar, né? Mas não leve todo o tempo do mundo também. Nem tanto. Eu tenho que dizer, é a mesma lista que está lá? Eu só faço sessão para animar. Esse negócio.
Nem me peço medalha. Bom, meus amigos, boa tarde a todos. Vamos dizer uma boa tarde mais emotivo? Vamos lá? Boa tarde. Aí, maravilha, viu, deputado? É assim que é o corretor de imóveis, né? Bom, eu quero começar esse pronunciamento de uma maneira muito informal, na verdade, deputado, pedindo a Deus as suas bênçãos para mim e para todos nós que estamos presentes nesta Casa de Leis, e agradecer a Ele, porque toda a nossa trajetória de vida tem sido dedicada à evolução dos corretores de imóveis do Brasil. E receber uma comenda como esta, do Estado importante para o desenvolvimento da nossa nação, como é o caso do Maranhão, assim como de outros tantos estados que a gente teve o prazer já de receber, de fato, nos honra muito. Então, eu preciso agradecer ao Todo-Poderoso, porque Ele, com toda certeza, foi que me permitiu chegar até esse momento aqui. Quero agradecer muito ao deputado Iglesio, que eu nem esperava, deputado, por isso que eu falei da informalidade desse meu bate-papo, apesar de que eu trouxe um discurso escrito depois que eu soube da homenagem, mas o deputado Iglesio, da última vez que nós estivemos aqui, jantamos lá naquele mesmo restaurante que almoçamos hoje, eu tive a honra de entregar a ele a carteira de corretor de imóveis em mãos. Não é, Ismael? Então, realmente, é um companheiro nosso, um colega de categoria profissional, e que tem um papel muito importante no desenvolvimento deste Estado e do Brasil, claro, na condição de deputado, porque os deputados são, na verdade, os únicos verdadeiros representantes do povo, seja em âmbito estadual, seja em âmbito federal. Nós temos 3 poderes, que são os poderes legislativo, executivo e judiciário, e tem o 4º, que é o Ministério Público, né? Mas vamos lá. Mas, na realidade mesmo, o único poder que representa o povo é o poder legislativo, porque nós votamos diretamente neles e para exatamente nos representarem nos anseios de cada estado ou de todo o Brasil, no caso do Congresso Nacional, juntamente com os nossos parlamentares, também senadores. Então, deputado, é uma honra muito grande, te agradeço muito e fico muito feliz, vou levar com muito carinho esta comenda por toda a minha vida e agregá-la com muito orgulho no meu currículo ao longo dessa jornada toda. Bem, eu quero cumprimentar aqui o senhor Ivaldo Prado, que é corregedor-geral da Ordem dos Advogados do Brasil. É uma honra tê-lo aqui também. Também sou formado em Direito, já tive minhas passagens, inclusive, pelo Judiciário, lá no estado do Paraná. E é uma honra tê-lo aqui representando a OAB. Meu amigo Rômulo Soares, nosso diretor-secretário, uma honra tê-lo mais uma vez participando conosco, Rômulo. Meu amigo Ismael Veras. O Ismael, ele me fez uma surpresa bastante interessante, porque, Ismael, não sei se foi recomendação sua, mas o pessoal não me contou nada a respeito dessa homenagem. Eu vim para cá para fazer outra coisa, era para nós inaugurarmos o nosso novo auditório na sede do Cresce, que, aliás, deputado, você está intimado a estar lá conosco, e eu deixo aqui a todos vocês, naturalmente, que vão estar lá conosco, tenho certeza disso, mas aqueles que, porventura, não estejam aqui, que possam ser comunicados, têm que ir lá para visitar esse novo auditório, que promete ser realmente muito interessante. Mas o Ismael é um grande amigo, que nós conhecemos, deputado, por ocasião do trabalho que desenvolvemos aqui no estado do Maranhão, porque o Cresce estava com alguns problemas e precisava de uma reformulação. Então, nós trouxemos para cá, não sei se o nome dele está aqui na lista, o Assis, está aí o Assis? Está lá, ó, esse moço. O Assis foi o nosso diretor, presidente, interventor aqui no Cresce do Maranhão durante 3 anos, né, Assis? 3 anos. E, juntamente com a sua equipe, ele fez um trabalho de reestruturação do Conselho Regional. E aí descobriu o Ismael Veras com uma liderança inata, que precisávamos encontrar alguém que pudesse dar continuidade ao trabalho, fazendo um processo eleitoral normal, né? E o Ismael foi a pessoa que foi indicada pelo Assis para ser o líder de um novo grupo. Claro que poderia aparecer outros grupos também. Felizmente não apareceu naquela ocasião. O Ismael, então, com a sua diretoria,
e os seus conselheiros acabaram sendo eleitos e estão conduzindo hoje de uma maneira brilhante o CRECE aqui do Estado do Maranhão, e eu espero que ele continue ao longo dos anos todos, sempre progredindo, e passe a ser também, como todos os demais conselhos regionais, um elo importante nessa cadeia de instituições que representam os corretores de imóveis de todo o Brasil, né? O sistema Confesse Cresce. Obrigado, Ismael, não só por ter feito a solicitação dessa homenagem, que foi gentilmente aceita e concedida pelo nosso deputado, mas também por liderar com proficiência o CRECE do Estado do Maranhão. Eu cumprimento também meu amigo José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Conselho Federal e presidente do CRECE do Estado de São Paulo, o maior conselho regional que nós temos no Brasil. E eu tenho dito para os meus amigos que o presidente Viana, deputado, ele tem uma mania, toda vez que nós estamos reunidos, ele pega o tablet e bota na frente e fica ali. Enquanto a gente está trabalhando, ele está com o tablet trabalhando também. É impressionante. Só que por incrível que pareça, ele trabalhando no tablet, ele está conectado a tudo que acontece ao seu redor, né? Então, é uma pessoa realmente muito importante dentro do sistema Confesse Cresce, que também tem muitos anos dirigindo o maior conselho regional, que tem mais de 200 mil corretores de imóveis só do Estado de São Paulo, e nos ajuda muito na direção do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, porque não parece, mas ele é brilhante, tem uma inteligência brilhante. Ele, toda vez que eu tenho um problema mais grave, eu chamo o Viana do lado, Viana, me ajuda aqui, e ele vem com a solução. Ele realmente é muito bom. Então, Viana, obrigado pela tua amizade, pelo teu carinho, pela tua participação em todo esse pedaço da minha vida, que foi muito importante, e estamos juntos. Vamos lá. Ainda fazendo parte da mesa, o senhor Pedro Robson Costa, primeiro secretário da FIEMA, que nos cumprimentamos aqui embaixo, muito obrigado. Leva lá o nosso abraço ao teu presidente e a todo o pessoal da FIEMA, uma honra tê-lo mais uma vez, e é nosso colega também, né, corretor de imóveis. Então, muito bom, muito obrigado pela presença. Eu tenho ainda aqui os presidentes, vou ver se eu consigo, deputado, lembrar de cada um deles. Deixa eu ver aqui, se me fizeram a anotação aqui. Eu tenho aqui presente, nós temos aqui presente o presidente do CRECE da 13ª Região, o Manuel Dias, o Manuel Dias, uma salva de palmas para ele. Nilson Araújo, representando o CRECE da Bahia. A Luísa Carneiro, já citada pelo presidente, lá no CRECE do Pará. A Maria Zélia. Você veja que nós temos duas mulheres presidentes aqui, deputado, né? A Maria Zélia, lá do CRECE da 7ª Região de Pernambuco. O meu amigo André Costa, lá do Sergipe, 16ª Região. O Ricardo Mendes, da 4ª Região, Minas Gerais, meu Deus do céu, pão de queijo e tudo mais. O Júlio César Queiroz, da 28ª Região, nosso caçula, lá do Amapá. E meu amigo do CRECE Santa Catarina, Marcelo Brunholi, aí também. E ainda temos aqui o presidente da 3ª Região, Rio Grande do Sul, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo. Onde é que está? Márcio Bis? O vice-presidente. Está aqui, vice-presidente Vinícius Lima. Maravilha, seja bem-vindo, Vinícius. É uma honra tê-los todos aqui. E, obviamente, nós temos outros colegas do Conselho Federal, meu amigo Tibério, lá da diretoria do Conselho Federal, o Barcelos, também diretor do Conselho Federal, o Marcelo Moura também faz parte da diretoria, Vilmar Pinto, que é o colega de diretoria, quem mais da diretoria que está aqui? Assim, o Valdeci Iazzi, meu grande irmão Valdeci, muitos anos de luta juntos, né, Valdeci? E poder receber esta honraria na presença de todos vocês é, para mim, realmente um momento muito significativo da minha vida. Muito obrigado por terem vindo. E deputado, eu não vou tomar o dia todo, não, mas você me deu liberdade de fazer um discurso longo. Então, fique à vontade. Eu preparei algumas palavras para poder ficar registrado aqui nos anais da Assembleia Legislativa, ok? Primeiramente,
senhoras e senhores, quero cumprimentar cada pessoa que está aqui, porque não apenas corretores de imóveis, mas devemos ter aqui também alguns convidados. Então, estendo meu cumprimento a todos os corretores de imóveis do Estado do Maranhão, a todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Maranhão, e especialmente ao meu amigo Ismael Veras e toda a sua diretoria que está aqui hoje nos prestigiando. E, primeiramente, registro nesse momento os meus agradecimentos a Deus e quero dizer para vocês o seguinte, que eu escrevi para poder deixar aí nos seus anais, deputado da Assembleia. Anais, não confunda, anais da Assembleia Legislativa, é assim que se chama, não é isso? Pronto. Diz o seguinte, as angústias e as esperanças do homem no seu meio social são a síntese de suas circunstâncias. Um povo, em qualquer fase de sua história, renasce quando encontra motivação para uma vida na qual o bem e a alegria se transformam na própria razão de existir. É o que brilhantemente asseverava, porque já não vive mais, Ortega y Gasset, filósofo espanhol, em seu texto O Homem e Sua Circunstância. A semântica, na acepção filosófica, ensina que a circunstância é o que motiva e impulsiona a vida em toda a sociedade. Isso significa, meus amigos, que o homem, João Teodoro da Silva, não é realmente o agraciado desse fidalgo gesto da Assembleia Legislativa, na pessoa do meu ilustre amigo, nosso deputado Iglesias. Os agraciados, na verdade, são todos os corretores de imóveis do Brasil, e, em especial, os corretores de imóveis aqui do Estado do Maranhão. Que, afinal, são eles a verdadeira circunstância de toda a nossa razão de viver. Aqueles que têm me acompanhado na luta pelos corretores de imóveis sabem disso. Somos todos iguais perante Deus. Todavia, se alguns demonstram apreço especial por quem a eles se conecta pelos laços da amizade e reconhecimento da importância de seu trabalho, manifestados pela vontade coletiva de seus representantes máximos, aqui, da Assembleia Legislativa, este fato traz, com a felicidade e o orgulho e a gratidão do gesto, a responsabilidade e a certeza da sua desproporção. Uma singela reflexão, deputado, é suficiente para mostrar que esta homenagem é bem maior do que o homenageado. Se a honraria lhe é oferecida por sua luta social, por suas conquistas, por seu sucesso profissional, então, por questão de justiça, a homenagem tem de ser simbolicamente dividida com todos os que ajudaram na construção das circunstâncias que levaram a esta homenagem. A justiça impõe, portanto, que a partir de hoje, cada corretor de imóveis brasileiro, e em especial os corretores de imóveis do Estado do Maranhão, se sintam também homenageados por esta Assembleia Legislativa. Eu não nasci no Maranhão, mas gostaria neste momento de ter nascido aqui. Eu lhe dou um título de cidadania, pronto. Não tem problema. Vamos para a próxima. Eu sou paranaense de nascimento, de coração e de devoção. Nasci no município de Sertanópolis, distrito de 1º de Maio, hoje uma bela cidade, cerca de 42 quilômetros de Londrina. No entanto, desde poucos meses de idade, até os 15 anos, eu vivi na belíssima e acolhedora cidade de Maringá, para onde sempre retorno quando a saudade aperta. Minha ida para Curitiba deu-se em decorrência de minha inquietação pelo novo. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, precisava de mais na vida. E eu queria fazer o curso de edificações na então Escola Técnica Federal do Paraná, como uma espécie de preâmbulo, deputado, para a realização do meu sonho maior de infância, que era ser engenheiro civil. Então, com a cumplicidade da minha mãe, né, a minha mãe era minha cúmplice, aliás, as mães sempre são cúmplices, né, dos filhos, não tem jeito. Com a cumplicidade de minha mãe, porque o meu pai, obviamente, não aceitava, eu fugi de Curitiba, desesperando meu pai, que não admitia que filho seu se desgarrasse da família. Deu certo. Porém, a falta de dinheiro me desviou do meu objetivo. Eu decidi estudar matemática. Fiz o curso de matemática e física, para, na condição de professor em escolas noturnas, poder fazer o curso de engenharia, no qual cheguei a estudar cerca de 1 ano e meio.
Não era fácil, porque o curso tomava todo dia e me sobrava pouco ou nenhum tempo para estudar em casa e para trabalhar como professor. Decidi, então, trancar minha matrícula e me voltei para a área de informática, hoje chamada orgulhosamente de tecnologia da informação. Muito bem remunerada naqueles tempos, por conta da escassez de profissionais. Eu realmente ganhava muito dinheiro na condição de técnico na área de tecnologia da informação. Na mesma época, a convite do meu irmão Milton Teodoro, que já era corretor de imóveis, comecei a fazer alguns plantões de vendas de imóveis para ganhar algum dinheirinho extra e gostei. Em abril de 1975, juntos fundamos a Teodoro Imóveis Limitada em Curitiba, Paraná. Paralelamente, a fim de aproveitar o tempo noturno disponível, acabei fazendo o curso de Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, onde me formei 5 anos depois, laureado com a medalha de ouro, como melhor aluno da turma. A essa altura, já consolidado no mercado imobiliário de Curitiba, desisti do sonho da engenharia. Meu ingresso na representação de classe dos corretores de imóveis deu-se mais uma vez pela minha inquietação. Formado em Direito, em julho de 1982, sentia-me inútil ao terminar o expediente e ter de ir para casa ver novelas e filmes na TV. Eu me sentia absolutamente incomodado com essa situação de acomodação. Então procurei o Sindicato dos Corretores de Imóveis no estado do Paraná e me tornei seu diretor voluntário de comunicação. O reconhecimento do meu trabalho como comunicador me fez logo presidente do Jornal Imobiliário do Paraná. Fui concitado pelos meus amigos e me tornei presidente do jornal, que presidi durante 3 anos seguidos. Em 1986, me tornei presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis, onde fui presidente por 3 anos. Depois fui eleito presidente do CRESE do Paraná, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, por 3 mandatos sucessivos, portanto 9 anos. No início do que seria meu 4º mandato no CRESE, fui eleito primeiro vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, nosso COFES, com sede em Brasília. Entretanto, com a morte súbita e inesperada de seu presidente, meu inesquecível amigo Valdir Francisco Lussano, fui alçado à presidência do COFES e lá permaneço até os dias de hoje, por 25 anos, ininterruptos. Eu quero lembrar que o Valdir Luciano faleceu 30 dias depois de ter assumido. Então, eu assumi todo o mandato dele, praticamente. Eu tenho sido sempre reeleito por aclamação de meus pares conselheiros federais. Para o atual mandato, no entanto, tive de disputar o cargo com o opositor. Então, em um colégio eleitoral de 49 eleitores, ou seja, 49 conselheiros federais, eu acabei logrando 43 votos. Contra apenas 5 do meu opositor. E um voto em branco, ou seja, eu obtive 89,6% dos votos válidos, o que consagra, na verdade, nosso trabalho e a nossa liderança junto aos corretores de imóveis. Assim, senhoras e senhores, diante desta pequena, mas contundente porção da minha história, é possível avaliar a minha felicidade ao recebermos eu e todos os corretores de imóveis do Brasil, muito especial os do Maranhão, deputado, esta honrosa homenagem. A história da regulamentação legal da profissão de corretor de imóveis não tem sido fácil. A Lei 4.116, de 27 de agosto de 1962, que pela primeira vez regulamentou nossa profissão, foi reiteradamente rejeitada pelo então presidente João Goulart, até que acabou sendo promulgada pelo Congresso Nacional. Para quem não sabe, as leis, quando são rejeitadas, são devolvidas pelo presidente ou pelo governador, né, no caso da Assembleia Legislativa, ao Legislativo. O Legislativo tem a prerrogativa de derrubar o veto presidencial ou do governador e aí promulgar a lei. Foi assim que a Lei 4.116 aconteceu. Ela foi promulgada pelo Congresso Nacional. Em lugar do presidente da República, assinou a lei o senador Auro de Moura Andrade, então presidente do Senado Federal do Brasil. Essa mesma lei, 14 anos depois, em 1976, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e tivemos de lutar muito pela sua manutenção em vigor até que conseguíssemos a sanção de uma nova lei, a atual Lei 6.530, que foi sancionada, esta sim, pelo presidente da República, e publicada em 12 de maio de 1978. De lá para cá,
temos sofrido frequentes tentativas de desestabilização de nossa regulamentação legal, todas elas por nós fervorosamente combatidas e derrotadas. A última tentativa foi o Decreto Presidencial número 11.165, de 9 de agosto de 2022, que na prática acabava com a nossa regulamentação profissional. Combatido com vigor pelo COFES e os 27 conselhos regionais que integram o sistema COFES-Cresce, conseguimos fazer com que o presidente da República, no dia seguinte, revogasse o decreto, o malévolo decreto, por meio de outro decreto, o decreto de número 11.167. Vejam, senhores, que o decreto que prejudicava a nossa profissão é o de número 11.165, deputado. No dia seguinte, o presidente Bolsonaro, que tinha assinado o decreto, me liga no café da manhã, ele próprio, e para avisar, olha, eu me equivoquei, já revoguei, vai ser publicado no jornal do Diário Oficial da Manhã, das 10 horas de hoje. E, de fato, estava lá publicado. Entendeu? Essa é a luta dos corretores de imóveis, é a luta que nós temos feito em prol da nossa categoria. Assim tem sido nossa luta. Hoje, no entanto, representamos uma das mais respeitadas das 32 categorias profissionais autorreguladas do Brasil. Somos mais de 650 mil profissionais e mais de 74 mil empresas imobiliárias em todo o país, e estamos presentes em todos os 5.570 municípios brasileiros. Porém, não podemos esquecer nossos heróis. Nossos pioneiros se doaram e se dedicaram para que nós, hoje, com o aval e a garantia da Lei 6.530, de 1978, conquistássemos, em definitivo, a nossa identidade profissional. Esses heróis, muitos deles anônimos, já partiram para a morada eterna, mas deixaram cintilante o rastro do seu exemplo. Aqui, portanto, registro toda a nossa reverência, toda a nossa gratidão e o compromisso de que vamos continuar lutando pela nossa categoria profissional. Jamais nos acomodaremos com as conquistas até aqui obtidas. Estamos preparados e nos preparando a cada dia mais para dar aos nossos governos muito maior contribuição nas políticas habitacionais, no progresso urbanístico e no mercado de trabalho. Estamos mostrando às autoridades do país o quanto podemos contribuir para a solução dos problemas brasileiros. Nossa vitoriosa interação com o Congresso Nacional, na definição do IVA para as operações imobiliárias, é a prova mais contundente de nossa potencialidade. Estamos nos aperfeiçoando intelectualmente e estudando com seriedade para participarmos efetivamente da solução dos problemas sociais brasileiros. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa profissão, que, tão antiga quanto nossa própria história, traz intrinsecamente assegurado o trunfo próprio da dedicação e da experiência. E esse grandioso estado do Maranhão, deputado, com seus imensos e magníficos lençóis de águas cristalinas, com tanta história para contar, que muito contribui para o desenvolvimento da nação brasileira e da nossa profissão, com certeza, no que depender dos corretores de imóveis, haverá de cumprir o seu glorioso destino. Por último, com toda a ênfase, reitero os agradecimentos ao nobre deputado Iglesias Moisés, a todos os nobres deputados que compõem esta Casa de Leis, às autoridades presentes, aos queridos colegas do sistema COFES-Cresce, e muito particularmente do Cresce, do Estado aqui do Maranhão, e ao nosso presidente Ismael Veras, meu querido presidente, e toda a sua diretoria, todos os seus conselheiros, e foram articuladores dessa homenagem. Muito obrigado. Deixando neste momento a todos a certeza de que nenhum fato projetado para o futuro terá maior ressonância em nossos corações do que esta honrosa homenagem que eu recebo aqui no Estado do Maranhão. Tudo faremos para sempre honrá-la e sempre merecê-la. É isso, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, deputado. Convidar nosso querido Valdeci Monteiro, diretor-tesoureiro do COFES, para compor a mesa conosco aqui. Muito bem, presidente, mandou bem.
Nada, tranquilo. E agora aquele momento mais emocionante ainda, né? Que é quando os amigos vão falar dele, né? Que aí eu tenho que ficar aqui. Lenço, por favor, pessoal, providencie aqui, que o homem emotivo já... Concedo a palavra ao senhor Rômulo Soares, diretor-secretário do Sistema COFES Cresce e presidente do Cresce da Paraíba, por favor. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer em nome da diretoria do Conselho Federal, que está aqui, os 7 diretores executivos, a honrosa menção e a honrosa dedicação que o senhor faz ao nosso presidente João Teodoro, porque no Brasil, ser empresário já é difícil, imagine ser representativo de uma cadeia produtiva, de uma categoria econômica como dos corretores de imóveis. Então, salva de palmas para o senhor e para o nosso homenageado João Teodoro. Quero agradecer na pessoa do nosso presidente João Teodoro e saudar toda a mesa, dizer que é uma honra estar aqui representando o Cresce da Paraíba, que também sou presidente, como diretor-secretário é uma honra estar trabalhando por toda essa categoria econômica, e a gente vive um momento diferenciado no Brasil. O mercado imobiliário em alto crescimento, a nossa categoria precisando cada dia mais se capacitar. A gente sabe que internacionalmente a gente é a bola da vez, ou como segunda residência, ou como investimentos, seja na área, né, da habitação, do turismo, do transporte. A cadeia produtiva, hoje, a gente diz que não perde, mas a gente deixa um pouco a desejar, a menos do que a agronegócio. Mas em termos de emprego direto, tributação, a nossa cadeia produtiva da construção civil e do mercado imobiliário não tem quem segure. Eu fico orgulhoso da gente ter emprestado, foi meu diretor-secretário, é meu conselheiro até hoje, titular lá do Cresce da Paraíba, Francisco de Assis Cordeiro, a vir fazer um trabalho de 3 anos de reestruturação aqui do Cresce do Maranhão, que hoje é um exemplo no Nordeste. A gente tem um grupo de 9 presidentes que a gente se comunica, a gente troca ideias. E aqui, senhor deputado, está presente 13 estados, dentre eles 10 presidentes e os demais vice-presidentes e representantes de 13 estados que vieram dizer aqui ao Maranhão, aos corretores de imóveis, aos donos de imobiliária e à cadeia produtiva desse estado, que nós respeitamos vocês, queremos estar juntos. E eu tenho um lema que eu sempre levei na minha vida, que juntos somos muito mais fortes. Parabéns a todos, muito obrigado. Obrigado, senhor Rômulo. Concedo agora a palavra ao nosso José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Sistema COFES Cresce e presidente do Cresce de São Paulo. Boa tarde a todos. É com muita alegria e satisfação que assumo essa tribuna, nessa sessão solene, cumprimentar de forma muito entusiasta o deputado Iglesio, autor da propositura, colega, corretor de imóveis, alegre, descontraído. Nunca vi um deputado desse jeito. O cara lá no interior de São Paulo tem um termo que chama espalhafato, quer dizer, o cara que desarruma o ambiente. Cumprimentar o Rômulo Soares de Lima, presidente do Cresce da Paraíba e secretário do COFES,
O senhor Ivaldo Prado, corregedor-geral da OAB, representando o presidente Caio Saraiva, OAB, entidade co-irmã. O senhor Ismael Veras, bom, o senhor Ismael não, o colega Ismael Veras, sem paciência, né, João? Ismael Veras, que desenvolve um trabalho maravilhoso que a gente percebe de longe nas reuniões lá do COFES, os bons reflexos daquilo que ele vem sendo feito, mas fazendo justiça também ao bom estado em que você pegou o Cresce. Pelo que a CIS fez aqui anteriormente, naquele saneamento, conseguiu deixar uma estrada pavimentada. E você está conseguindo fazer um trabalho que aumente muito essa tranquilidade para os colegas corretores aqui do Estado. Cumprimentar também o senhor Pedro Robson Costa, primeiro secretário da FIEMA, representando aqui o presidente Edilson Baldez, o colega de diretoria Valdeci Monteiro, diretor tesoureiro do COFES, e os colegas de diretoria do COFES, o nosso amigo, me deu branco, velho vai falar nisso, né? Não, mas cumprimentar o Vilmar, o nosso Vilmar, o colega do Ceará, o Tibério, e o Marcelo do Rio de Janeiro. Espero não ter esquecido mais ninguém. E dizer para vocês o seguinte, que essa homenagem, como disse o próprio João Teodoro, essa não é uma homenagem ao João Teodoro, é uma homenagem aos corretores de imóveis do Maranhão e dos corretores de imóveis brasileiros. Quando uma liderança nossa é reconhecida, está sendo reconhecida toda a categoria em todo o Brasil. E uma categoria que trabalha com dificuldade, não dificuldades estruturais, não é um trabalho que requer esforço físico, mas é a dificuldade do dia a dia, das incertezas econômicas, e com a satisfação de saber que mesmo em momentos de dificuldade, de crises econômicas, crises políticas, como foram nesses últimos anos da pandemia para cá, nós tivemos um crescimento fora do comum no mercado imobiliário, consequentemente um crescimento muito grande no número de colegas corretores de imóveis em todo o Brasil. E esse trabalho, que é gerenciado pelos conselhos regionais, cada qual em seu estado, e liderado pelo colega João Teodoro, o trabalho que foi exercido até então está conseguindo manter o direcionamento da categoria no bom caminho, abrindo portas, inclusive, para transações internacionais, levando o Brasil a ser conhecido e reconhecido por todo o mercado internacional. Então, o João Teodoro desenvolve esse trabalho com muita dedicação. Como ele disse, está lá há 25 anos e há 25 anos também eu sou o vice-presidente dele. E temos, em determinados momentos, que conversar para poder resolver problemas que são difíceis de serem transpostos. E é uma coisa impressionante, como a categoria dos corretores de imóveis não tem muita sorte nesse sentido. Nós sofremos pressões de todos os lados no sentido da desregulamentação da atividade profissional. Isto é diuturno. A gente amanhece, cada dia que amanhece, você procura saber se aconteceu alguma coisa, se vem vindo algum torpedo, o que é que vai acontecer. Projetos de leis nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, no Congresso Nacional, que temos que comparecer, debater e controlar tudo isso. E o João Teodoro tem feito um trabalho excelente no sentido de manter as coisas na linha. Muitos incêndios foram apagados ao longo desses 25 anos. Evidentemente que outros virão, não para por aí. Mas o trabalho do João Teodoro tem um reflexo bom que dá
evidentemente, a esperança de que vamos continuar sendo vitoriosos nessas batalhas. E dizer da firme convicção de que o mercado imobiliário continuará sendo um dos principais veículos de impulsionamento da economia nacional. Sem dúvida, um dos principais pilares de sustentação da economia. Nós temos aí no agronegócio a grande força nacional, em segundo lugar, sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário, que agora também experimenta novos formatos de financiamento imobiliário, sempre na expectativa de saber se vai dar certo ou não dá, mas com muita esperança e fé, nós seguimos em frente, tá bom? João, receba o meu abraço, meus parabéns ao deputado, nosso colega... Espalhafato. O Espalhafato. Os nossos agradecimentos pela homenagem à nossa categoria através do João Teodoro e por nos proporcionar uma sessão solene tão alegre e descontraída como essa, que sem dúvida nenhuma cada um daqui levará em suas memórias por muitos anos esses momentos tão bonitos, tá bom? Sucesso a todos, muito obrigado. Obrigado, doutor Zé Augusto, pelas palavras, pelas alegorias criadas também, são muito bem recebidas, porque, como disse Vossa Excelência aí, o clima realmente é de descontração, porque a vida pede isso da gente. Lá fora o mundo já é por demais agressivo, na vida lá fora. Fazer registros importantes aqui, não poderia deixar de citar o doutor Ricardo Nunes, presidente do Conselho de Minas, André Cardoso, nosso presidente do Conselho de Sergipe, terra boa, essa terra é boa. Senhor Júlio César, presidente do Conselho do Amapá, senhor Marcelo Moura, presidente do Conselho do Rio de Janeiro, senhor Nilson Araújo, Conselho da Bahia, parente do Jerônimo aqui, senhor Manuel Dias, presidente do Conselho do Espírito Santo, senhor Tibério Benevides, presidente do Conselho do Ceará, nossos co-irmãos aí, cearenses também. Então, uma honra tê-los aqui. E agora, concedo a palavra ao nosso querido, nosso presidente, nosso amigo Ismael Vasconcelos, não sabia do Vasconcelos. Muito bom, Vasconcelos Veras, legal. Bem, muito bem, presidente, vamos lá. E não se acanhe com o tempo, não, é tudo brincadeira, viu? Estou no programa lá do Serginho, né, Altas Horas. Gente, eu quero registrar, primeiramente, a minha alegria a Deus por poder proporcionar, participar de mais um momento como esse, na minha trajetória como profissional, como corretor de imóveis. E eu estou aqui porque não é mérito meu, não é competência minha, não é fruto somente do meu trabalho, mas é de Deus, é Ele que afirma na sua palavra e diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho isso muito claro na minha vida e eu levo isso como uma verdade inegociável. Então a mesa já foi apresentada e eu quero considerar a apresentação do nosso presidente João Teodoro quando apresentou todos os demais colegas. Eu vou fazer uso aqui na tribuna de um princípio do direito que é um princípio do discurso reduzido. Dizem que discurso bom, presidente João Teodoro, é se falando em pé, alto e pouco. E eu vou fazer uso desse termo, desse momento. Então, no direito do trabalho, a doutrina diz que o direito trabalhista ele é separado em dois direitos, o direito material e o direito processual. E eu vou me ater ao direito material. E lá diz, tem dois mecanismos para o trabalhador que a gente aprende durante a faculdade, que diz o seguinte: existem ferramentas para o trabalho e pelo o trabalho. E aqui, presidente João Teodoro e demais colegas presentes,
Essa homenagem é fruto do seu trabalho. Então, de uma forma bem prática, trabalhou, plantou, automaticamente nós colheremos. E a segunda parte dessa divisão que a doutrina fez, eu vou deixar lá para o nosso auditório logo mais. Eu vou continuar essa mesma fala, mas em uma outra aplicação, em outro contexto. Isso não poderia ter acontecido se não tivesse o apoio dos meus conselheiros, que eu quero aqui registrar a dedicação. Não é fácil, deputado. Eu sei que você sofreu. Não dá, não pode, não dá tempo, não tem como. Isso dá trabalho. Eu ouvi isso e eu disse assim, mas esse é o meu trabalho. Pelo fato de dar trabalho, não vai nos tirar de realizar um projeto, de fazer essa homenagem ao nosso presidente. Então, eu não escrevi nada, mas o que eu estou falando é do que nós fizemos, não é do que nós vamos fazer, não é do que a gente está planejando. Foi um projeto que a gente fez e eu estou retratando, e eu queria agradecer o seu apoio. Quando eu pedi, prontamente ele atendeu, e aí, imediatamente, a gente acionou o nosso time, que nós temos um time, eu não faço nada sozinho, e jamais quero cair nesse erro de achar que eu faço as coisas só. Então, eu quero agradecer a todos vocês que fizeram esse momento acontecer. Não vou nomear, porque não precisa. Eu acho que quem tem que ser homenageado aqui é o presidente, que já se estendeu a toda a categoria. Então, espero que você entenda dessa forma. Então, quem ganhou foi o mercado imobiliário, os corretores de imóveis, fortalecimento da nossa profissão. E eu tenho a alegria de ter um deputado corretor de imóveis. E parafraseando aqui, não há democracia sem parlamento livre, não há transação segura sem o corretor de imóveis. Meu muito obrigado. O presidente falou muito bem, custa muito caro não pagar uma comissão. Não? Verdade, sai mais caro que 5% quando faz besteira no imóvel, quando entra errado. É loucura. Olha, acho que foi uma ótima sessão, poder contar com todos vocês aqui durante esse período da tarde, no meio da semana, só mostra o prestígio que o senhor tem, o carinho que tem de todos nós aqui, e é uma satisfação, de fato, que venham mais. Se o senhor quiser uma medalha, o senhor me paga outro jantar ali até R$300 não é considerado corrupção de agente público, então está tudo certo. E eu vou fazer essa honraria para o senhor do título de cidadão, se o senhor quiser virar maranhense mesmo, né? Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convido todos para ouvirmos mais um belo hino, o hino de louvação a São Luís, capital, que tem altíssimo potencial imobiliário. E daqui para o auditório do CRES. Eu não vou poder ir porque ainda tem umas reuniões, mas se der tempo eu passo lá para dar mais um abraço e conhecer essa maravilhosa obra. Então, dona Carla Garcês, com você novamente. Dores e saudades a evocar nosso
corriam claros sons da liberdade. Quero ver nas ruas fontes cantarias, torres mirantes, igrejas sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Quero ouvir a noite tamboris do povo, gemer e cantando dores e saudades, a evocar mostinhos, lágrimas e açoites que corriam claros sons da liberdade. Ó minha cidade, deixa-me viver, que eu quero aprender tua poesia, sol e maresia, lindas e mistérios, lua, mães celestas e o azul de teus dias. Muito bem. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe.